Pessoal, antes de começar o episódio, eu quero dar um recado. Este episódio ele está dividido em duas partes, então você vai ouvir a parte 1 agora, que a gente vai conhecer um pouco mais do Amarílio, ele vai explicar bem o que é o TDAH, as formas de diagnóstico, algumas coisas interessantes que a gente não sabe aí sobre este transtorno. E aí na parte 2, nós vamos falar dessa relação do TDAH, desse transtorno com o esporte, tá? Com o esporte, com a atividade física, né? Com alto rendimento, também com a atividade física quando a gente vai pensar em questões de saúde. Vocês sabem, vocês já estão acostumados que quando a gente tem um papo muito legal, eu tenho dó de cortar conteúdos para poder encaixar tudo em um episódio com o tempo de 60 minutos, né? Que a gente gosta de fazer. Então, para a gente não perder conteúdo, eu prefiro separar em duas partes. Então, fiquem aí com a parte 1. Um ótimo episódio para vocês. Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui com minha co-host, parceira do crime, Daisy Mota. Dá um alô aí, Daisy. Bom dia, pessoal. Gostei do parceiro do crime. Parceira do crime, que divulgação científica logo vai ser crime, do jeito que as coisas estão, né? Vai mesmo. E hoje o nosso convidado especialíssimo para falar de um tema aí muito interessante, que é o psicólogo Amarílio Campos. Amarílio, muito bem-vindo. Dá um alô aí pro nosso pessoal. Alô, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que vem ganhando bastante destaque na mídia, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E qual que é a sua relação com o exercício, com o esporte? Aí vocês vão ver aí no próximo bloco como que o nosso convidado consegue transitar por esses mundos muito bem. Então vamos para os nossos recados iniciais. Quero começar dando um abraço para os comentadores do nosso episódio lá no Spotify. Tô achando muito legal esse movimento do pessoal que tá comentando os episódios no Spotify. Normalmente a gente não recebe tanto feedback em redes sociais, as pessoas... Porque eu entendo que é complicado, né? Você tá ouvindo podcast, você vai abrir lá a rede social ou entrar na página do 4 de 15 para poder ouvir lá e comentar. Aí no Spotify parece que é mais simples, né? Porque no finalzinho do episódio ele já coloca lá uma caixinha pra você colocar o que você achou, né? Pedir a sua opinião. E é legal, o pessoal tá comentando. Então eu vou sempre aqui trazer os nomes e falar um pouquinho dos comentários. Então um abraço aí pro Emanuel Brito, que elogiou o podcast que a gente gravou com o pessoal do Educação Física SA, o Gustavo Rosa também, e o Paulo Vitor, que ele fez um comentário falando que a gente podia abordar outros aspectos envolvendo aí a influência do neoliberalismo. É um tema que dá pra gente puxar com eles. Eu não tenho muito conhecimento pra poder trazer uma pauta dessa sozinho, né? Mas eu acho legal a gente conseguir expandir mais esse tema falando sobre o mercado de trabalho e essas outras influências. Então, Paulo, eu vou ver. Eu tô conversando com o pessoal da Educação Física SA, da gente gravar outros episódios sim abordando esse tema de mercado, tá? Então fica anotado aqui sua dica. E mandar um abraço pros divulgadores, o pessoal que vai lá, divulga a gente no Instagram e marca o 4 de 15. Então um abração aí pro Alisson Oliveira e o Ronaldo Ângelo. Ronaldo Ângelo, gente, se vocês não conhecem, ele é professor de Educação Física, pesquisador, é um cara muito, muito legal, tem umas ideias muito legais. Ele tava abrindo uma caixinha de sugestão e falando sobre a participação, né, das pessoas trans no esporte e fazendo alguns comentários bem legais. E aí ele indicou o episódio que a gente fez um tempo atrás sobre as evidências científicas que a gente tem sobre a participação, né, de trans no esporte. Até se você quiser dar uma olhada lá, tá bem legal. E ele citou a gente, então valeu aí, Ronaldo. Vamos chamar ele para gravar com a gente também. E então aguardem, teremos mais coisas boas aí vindo pela frente, tá bom? Então, vamos embora lá para o episódio, para a parte 1. E um ótimo episódio para todo mundo. Então vamos lá apresentar o nosso convidado. O Amarílio Campos, ele é formado em Psicologia em 2004 pela PUC, lá em Minas Gerais.
Então, gente boa, já passou no pré-requisito, que é mineiro é gente boa. Ele é psicólogo do esporte, especialista em adolescentes e jogos digitais. Ele também tem formação em terapia cognitivo-comportamental e também em psicoterapia da criança e do adolescente pela Escola Sistêmica da Argentina, em Buenos Aires. E aí, primeira pergunta, seu Amarílio, por que você decidiu estudar psicologia? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá aí ouvindo. Minha escolha da psicologia foi bem engraçada, porque eu não sabia que ia fazer psicologia, eu tava em dúvida entre psicologia e odonto. Ó, bem parecido, e aí eu fui pra fila eu fui pra fila do vestibular e escrevi logia. E aí falei, vou pra fila lá, defino, né? Aí eu comecei a lembrar que eu gostava muito de Arquivo X e falei, o Fox Mulder é psicólogo, aí tá aí, ó. Dane-se meu pai, que é dentista, eu vou fazer psicologia porque eu quero caçar ET. Ah, tá brincando. Por que tu pensou nisso, meu? Juro? Sério? Mas aí, conseguiu algum contato extraterrestre até hoje na sua profissão? Não? Cara, eu encontrei vários, assim, eles não conseguiram ficar muito tempo comigo, porque eles logo foram diagnosticados com TDAH, e aí muitos deles se esqueceram que eram OVNIs, entendeu? Viraram meio que pessoas, assim mesmo, entendeu? E a maior parte da tua carreira, você trabalhou com o que, assim? Como que você foi chegando nessas especializações de adolescentes e jogos? Como que foi isso? Cara, eu acho que eu sou ditado pelo algoritmo, só pode, assim, né? Porque vamos lá. Então, eu comecei a trabalhar, eu fiquei um tempo, né? Eu sempre tive, minha formação inteira foi basicamente voltada para clínica, né? Eu tinha uma clínica muito forte, né? E na psicologia, a gente tem uma massificação de teoria. Então, a gente perde muito dentro dos cursos de psicologia, em sua grande maioria no Brasil, uma das maiores críticas que eu tenho hoje, é a massificação do ensino da psicanálise. A psicanálise, ela enraizou dentro dos cursos de graduação, e hoje a gente não consegue distinguir muito certo o que é psicologia do que é psicanálise, porque quando você fala psicologia, as pessoas sempre associam a ideia do Freud, né? Sim. Então eu tive uma formação muito voltada para a questão da psicanálise. Então, meus estudos eram voltados para a psicanálise, estudos em relação a estruturas psíquicas que eram voltados para a psicanálise, e eu fiquei durante muito tempo trabalhando com psicanálise. Uhum. E, obviamente, psicanálise não tem uma pega muito legal com adolescente, né? Mas, enfim, a psicanálise é como se fosse aquela menina bonita que te namora a faculdade inteira, no final do curso ela termina com C. Então... Uma boa definição. É isso. E aí você fica sozinho, com um consultório vazio e sem perspectiva e sofrendo luto, né? Muitos se perdem pelas pirâmides financeiras, dos meus colegas se perderam pelas pirâmides financeiras, trabalhando com produtos de emagrecimento, outros tantos se perderam na psicologia organizacional, que na minha época era muito forte, porque dava muito dinheiro, e hoje as empresas perceberam que trabalhar com a terceirização ficaria muito mais em conta, geraria menos passivo trabalhista, e com isso gerou uma cama de desemprego dos psicólogos que voltaram para a clínica e estão aí atendendo aleatoriamente, né? Mas enfim, eu sempre trabalhei com clínica, tinha meu consultório com 2, 3, 4 pacientes, e aí eu tive que ir para o serviço público, né? Para o setor público, que abraçava melhor o meu trabalho. Fui trabalhar com algo nada a ver que eu tinha de trabalhar, que era população em situação de rua, que é um público que tem relação com a dependência muito grande e que grande parte deles já estão mais velhos, precisando de cuidados especiais, né? Ou eles estão naquela fase de, muitas vezes, eles são expulsos das regiões onde eles vivem em função do tráfico e vão para as ruas para poder trabalhar, né, em gerais. Uhum. Expurgados desses lugares, né? E vivem ao redor de várias zonas de consumo de crack, álcool e drogas, enfim. Uhum. E a gente trabalhava muito com isso, né? Eu trabalhei durante muito tempo com população de rua. Na prefeitura, depois eu fui trabalhar na Secretaria Nacional de Defesa de Direitos Humanos, SDH, com o Centro Nacional de Defesa de População em Situação de Rua, mas sempre mantinha meu consultório, né? Aquele consultório, né? Naquela manutenção, em paralelo, assim, né? Porque uma coisa me sustentava, outra coisa era aquilo que eu gostava. Com o tempo foi passando, aí mudanças de governo, e aí proposições todas, a gente construiu um sistema muito legal de gestão de violações de direitos humanos, e obviamente não foi para frente, porque dependia muito de governo, muda política, e lá.
E o programa ficou lá, né? E aí eu passei a me dedicar, fui estudar fora, voltei, e aí eu passei a me dedicar um pouco mais à psicoterapia do adolescente. Porque eu via que aquilo que eu gostava era algo que as pessoas também gostavam, e aquilo que eu gostava atraía essas pessoas. Né? Porque os jogos, há, sei lá, quantos anos atrás, começavam a povoar um pouco essa geração, que hoje já está com 25, 30 anos, né? Então eu comecei a pegar esses meninos que estavam por indicação, um indicava para outro, e eu acabei entrando nesse lugar, né? E foi muito bom, assim, porque eu me encontrei demais, assim, e eu mudei tudo na minha vida. Eu passei a olhar a psicologia de forma diferente, fazer uma coisa que era, teoria não vai me seduzir mais, nenhuma delas, e eu vou fazer um trabalho que eu quero que seja diferente para que as pessoas possam olhar e falar assim, pô, esse cara aí faz a parada diferente, saca? E falou, acho que eu fiquei ali meio coach assim, mas tudo bem, não importa. Mas assim, foi bem esquisito. No final ele não vai vender livro não, hein, gente? Fica cegado. Não tenho. Na verdade, eu já tentei escrever várias vezes o livro, mas como eu tenho TDAH, eu nunca termino o negócio, entendeu? Então é complicado. Mas enfim, falando de TDAH e também de terminar as coisas, eu acabei terminando meu consultório, eu construí um consultório específico pro público de games, né? E é um consultório muito legal, que tem super interatividade, tem várias coisas ali dentro que você pode interagir, mudar a cor em função do humor, conversar com o consultório, e, enfim, aí você conversa com ele te responde com luzes. Cara, que legal. E aí é uma coisa assim bem legal, assim. E aí eu comecei a trabalhar com essa galera, e aí uma coisa foi trazendo a outra, e hoje eu só trabalho basicamente com atletas. Eu esqueci também de falar que eu sempre gostei muito de psicologia do esporte. Também, assim que eu percebi que a psicanálise não dava engajamento, eu passei a trabalhar com psicologia do esporte também. Mas você acha que a psicologia do esporte dá engajamento, você acha? Não, psicologia do esporte não dá engajamento. Não dá. Ah, tá. Não dá. Mas a psicologia do adolescente no esporte dá engajamento. Porque o adolescente entende que a melhora do desempenho dele no esporte é bom. E a gente vive hoje num momento em que o adolescente, como ele tá jogando o tempo inteiro, ele tá gamificando a vida dele também. Então, assim, quanto mais medalhas ele tiver, quanto mais highlights ele tiver em determinado tipo de esporte, quanto mais projeção ele tiver, ele vai se gratificando, né? Porque ele vai recebendo dopamina ali o tempo inteiro da tela, mas chega um determinado momento que alguns deles não querem viver só disso, né? Uhum. Às vezes eles até usam a prática esportiva para poder se autopromover, né? Então, assim, põem fotos deles jogando, dribles e tal, isso gera um engajamento interessante. E eu tenho feito um trabalho mais voltado para a clínica do esporte, não é nem psicologia do esporte propriamente dito, não. Eu trago o sujeito que já está no esporte para fazer um trabalho específico dentro do consultório. E aí com várias ferramentas, biofeedback, porque a psicologia do esporte, quando a gente fala do TDAH, a gente vai tem que se ver com isso mais pra frente, assim. Porque aquele conceito de psicologia do esporte que eu tinha anteriormente é que a gente trabalhava o desempenho de equipes, de sujeitos, mas fora dessa ideia de clínica, muito mais a ideia do desempenho, dos scouts, do behaviorismo radical, da análise de comportamento e tal. Mas existem outras coisas que também podem ser utilizadas, né? Mas a psicologia do esporte bananou muita coisa durante os anos, assim. Muita gente misturou as coisas e isso gerou um certo impacto negativo em relação à psicologia do esporte. Mas como o adolescente ele vê o esporte, claro, vai chegar num determinado momento, alguns deles vão se perder, né? Porque entre treinar todos os dias e ir pra festa do sábado à noite, ele vai muitas vezes perder pra festa do sábado à noite, né? Uhum. E vão largar a rotina de treino, enfim, e por aí vai. Mas eu passei a curtir essa galera e aí, assim, comecei a atender também alguns meninos que participavam de campeonatos mais amadores de jogos eletrônicos. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, meu consultório ficou praticamente 100% online, não tinha como encontrar e nada. E aí eu passei a utilizar jogo para poder trabalhar com os meninos. Então a gente ia pro Fortnite para trabalhar cooperação. Olha, que legal, cara. A gente ia pro LoL para poder trabalhar controle inibitório, porque o LoL é super tóxico. A gente foi para o Flight Simulator para poder levar o menino que estava em dificuldade de o que ele queria escolher para a vida, se ele ia ser piloto ou não. A gente fazia um voo de Confins a Pampulha, passando por cima da minha casa.
Então, assim, escolhi o avião que ele queria. Então, eu fui fazendo umas manobras dentro da estrutura da clínica, que são manobras que qualquer outro psicólogo fala assim, você tá doido. Peraí, você usava o ambiente do jogo como contexto para o seu atendimento clínico? Sim. Caramba, que legal. Então cara. eu entrava pra jogar Fortnite, entrava pra jogar COD, entrava pra jogar jogos o LoL, por exemplo. Então eu fui fazendo essas manobras para poder fazer o quê? O engajamento desse sujeito. Porque, cara, é normal e Daisy, assim. Você acha que... Me fala uma coisa, que você pegar um menino na pandemia que acorda de manhã, nem banho toma, a cama desarrumada, e o dia inteiro dentro de casa, sem perspectiva de futuro, e vira pra ele e fala assim, como é que tá a sua semana? Você tá fazendo o quê com o menino? É tipo, amigo, minha semana tá igual às outras 23 que eu já passei, assim. Nada, né? Então, eu tinha que criar algum tipo de engajamento. Participar de determinados tipos de salas do Discord, onde eles também participavam. Eu falava, aqui, vamos entrar na sala do seu Discord. Mas que isso? Mas meu psicólogo tá na sala do seu Discord. Vamos embora lá. Então, a gente fazia essa interação. Por quê? Legal, porque também era questão social, né? A gente precisava trabalhar skill social. Entendi. Essas que a gente fala que são soft skills, né? São específicas, né, habilidades sociais que muitas vezes são muito bem trabalhadas dentro do ambiente do jogo eletrônico e tal, mas quando a gente leva pra vida, fica muito longe, né? Tem pai, por exemplo, que já chegou pra mim e falou assim, Marília, meu filho tem esquizofrenia. Eu falei, o que é assim que tem esquizofrenia? Não, porque ele tá conversando com um computador. Eu falei, amiga, em que parte você entendeu que ele tá dentro de um Discord? Tem que tratar o pai, tem que tratar ele. Que grande parte das coisas, grande parte dos meus desafios, né? Ó, Marília, eu tenho visto um pouco de preconceito mesmo na área da educação, sabe? Porque meu filho mesmo tá numa escola que ele usa tablet em sala, ele tem que levar um fone. E aí, tem várias atividades que ele faz que ele tem que entrar lá e ver vídeo no YouTube. E aí eu vejo umas discussões nos grupos, né? Esses grupos de mães são bem interessantes do ponto de vista psicológico. Eu acho que é quase que antropológico e sociológico, né? Porque tem de tudo ali. Pesquisa etnográfica ali. Psiquiátrica também. Então eu vejo mães assim falando, não, porque o YouTube e tal. Gente, o YouTube tá aí, eles vão usar o YouTube. É muito mais útil você deixar ele usar o YouTube e ele perceber, inclusive meu filho, eu tenho visto ele selecionando conteúdos no YouTube muito mais interessantes e úteis do que ele selecionava quando ele era proibido na outra escola, por exemplo, de ver qualquer coisa do YouTube e as mães proibiam. Então você tem que ensinar ele o que presta ou não ali dentro, né? Bem legal. A questão não é a ferramenta, mas sim como você usa ela, né? Exato. A faca de pão pode gerar um assassinato em massa, mas ela também pode cortar só um pão e passar manteiga. Então, boa. A gente tem que pensar na forma como a gente usa a ferramenta. E caminhando aqui, eu queria, antes da gente ir para o próximo bloco, queria que você deixasse uma indicação para os nossos ouvintes. Eu vi que você indicou aqui uma série, né, que você indicou da Amazon. Na verdade não é uma série, ela é um documentário, inclusive, que eu vi recentemente, chamado Mind Games, que conta a história de alguns atletas da mente, em específico, inclusive tem uma atleta de games e tal, e que o pesquisador, obviamente patrocinado por uma empresa e blá blá blá, ele fez esse documentário pegando pessoas que passaram a pandemia, ou grande parte do tempo da vida deles sem fazer exercício físico, mas que eram referências em termos de cognição e em trabalhos com a mente, para tentar provar, né? Claro que o grupo que ele selecionou dentro do documentário é um grupo bem característico, específico, né, e tal, mas foi feito o estudo maior, né, um estudo ampliado para tentar identificar a melhora do desempenho dos jogadores que trabalham com jogos mentais, xadrez, jogos da memória, e games e tal, com a chegada do exercício físico e como que ele favoreceu a melhora do desempenho desses caras. Então, assim, foi identificado que houve uma melhora, um percentual de melhora no desempenho desses caras a partir do momento em que eles começaram a fazer exercício físico. Então é por isso que eu tô indicando esse documentário. Show de bola, show de bola. Mind Games na Amazon Prime. Mind Games. Assistir. Já notei.
E antes de irmos embora, quem quiser entrar em contato contigo, onde que você prefere? Fala um pouquinho aí quais são as suas redes sociais. Assim, eu tenho redes sociais. Basicamente eu tenho meu Instagram que eu uso pouco, mas uso. WhatsApp, eu não gosto da proposta do LinkedIn, porque eu acho que ali é uma rede de vaidades bem interessante, mas eu não gosto. Em breve teremos novidades aí quanto às questões de divulgação também dos meus trabalhos aí. Então, boa. Que vão ser mais pra frente. Mas a princípio só pelo Instagram ou pelo e-mail também. amarilhocampospsicologia@gmail.com. Eu vou deixar aí o Instagram dele, o e-mail dele na postagem aqui, quem quiser dar uma conferida lá também. Beleza, então, estamos apresentados. Vamos então para o próximo bloco, onde nós vamos desenrolar esta história aqui. Primeira pergunta aqui, Marílio, que eu queria que você esclarecesse aí para o nosso ouvinte, que é esse TDAH que todo mundo tanto fala, mas eu acho que as pessoas não têm nem noção do que é ainda direito, né? Assim, o TDAH ele é um conceito que muitas vezes as pessoas falam, mas as pessoas não entendem. A sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Uhum. A gente tem uma relação de um transtorno neurobiológico que é diagnosticado geralmente na infância, mas a gente tem visto cada vez mais pessoas se diagnosticando, tendo diagnóstico mais velhos, inclusive às vezes erroneamente, que pode também afetar os adultos, mas rapidamente falando é um transtorno que inclui dificuldade de concentração, aumento de atividade cerebral, aumento de atividade psicomotora e muitas vezes comportamento impulsivo, né? Porque a gente tende a perceber que o sujeito planeja menos as ações em função da velocidade do processamento das informações. É como se fosse uma espécie de lag, assim. Ele para quando ele vê, ele já fez, né? Falando na tradução gamer da coisa. Entendeu? Então, é algo que gera grande parte dos conflitos, muitas vezes, em Senhor Volante da Disney. Você acha que o Senhor Volante, por exemplo, da Disney era um cara impulsivo, né? Talvez o comportamento impulsivo se manifeste muito claramente em adultos no trânsito. Na criança, a gente consegue identificar, muitas vezes, essa dificuldade de concentração na escola. A criança lá, tanto com vários assim, termos técnicos, calculia, dislexia, todos esses sintomas, essas comorbidades, esses comportamentos que muitas vezes vêm em função disso, né? E a gente percebe, inclusive na gente, com o passar dos anos, como que esse conceito, na nossa época, né? Eu tenho 42 anos, 3 agora, a gente não tinha um conceito tão enraizado acerca disso e muitos de nós éramos colocados a par desses processos de aprendizagem. E éramos tidos como burros, né? Tem um problema, fica no cantinho ali, senta lá, né? Ou vai pra recuperação 50 vezes e ou reprova em função disso. Mas assim, é fato, né? Você tá fazendo prova na escola, por exemplo, e você tem déficit de atenção, se o seu colega sai primeiro e esse colega seu é um colega muito próximo, o seu comportamento vai ser impulsivo de terminar a prova rápido para poder encontrar com ele, porque ficar com ele no recreio é mais gratificante do que ficar ali sofrendo aquela tortura de algo que você não consegue entender, que fica ali na sua cabeça e você não consegue se concentrar, porque o professor fica passando, e isso acontecia muito comigo, assim. Os professores ficavam dava a prova pra gente, ficava andando lá na frente, assim, pra um lado e pro outro. Imagina que terror que era pra mim, né? Você ficar olhando um professor transitando na sua frente, olhando pra todo lado, e assim, meu Deus, eu presto atenção na prova, ou presto atenção no professor andando, não dá. Caramba, eu faço isso, hein? Eu faço isso quando eu dou prova. Nunca faça isso. Tem que ficar quietinho, porque chama menos atenção, né? Exatamente. Diminui a silhueta ali e a área de exposição. Por quê? Porque são distratores, né? A gente trabalha muito com essa questão de distratores, né? Por exemplo, você vai pegar um menino com TDAH e colocar ele para poder fazer exercício de musculação. Me fala como é que vai funcionar esse negócio. Você vai fazer 3 séries de 10, depois você vai fazer 2 séries de 10 da pirâmide voltando do maior peso pro menor, e depois você vai terminar aqui, você vai para panturrilha. Aí ele começa 1, 6,
9. E o que eu tenho que fazer? Aí ele olha pra ficha, tem vergonha do professor. Aí ele olha, vai fazer bíceps, não terminou o bíceps direito, vai fazer tríceps, largou. Aí ele vai e larga. Larga. Porque ele não consegue. Fora a contagem, porque eu nunca procurei pra saber se eu tenho ou não tenho, mas assim, eu tenho dificuldade de contar séries. Eu tô contando a 1, 2, 3, aí eu olho pro lado assim e falo, caramba, agora eu tô no 5, tô no 7, não consigo nem contar a série direito. Mas olha só, olha a quantidade de input que você tem na academia. Você tem um espelho olhando pra você o tempo inteiro dizendo que você é bonito ou feio. Você tem a pessoa na sua frente passando, melhor pra você fazer comparação se você é bonito ou feio. Você tem uma música explodindo na sua cabeça. Você tem um tanto de barulho. Você tem conversa paralela. Não tem como você ter um foco ali. Cara, muito interessante. Pera aí, segura isso aí, que isso é uma coisa interessante agora que eu vou querer te perguntar. Antes disso, eu queria te fazer uma pergunta que é assim. É uma pergunta genuína mesmo que eu tenho. As pessoas, hoje, elas estão tendo mais... Olha a consulta. Não é comigo não, é com o primo meu. Tô brincando, não é não. É igual o Viagra do Pelé, né? O famoso Viagra do Pelé. Não, tô zoando. Meu amigo não é com... Eu tenho amigo? Tô brincando, não. É assim, ó, as pessoas, elas estão tendo mais TDAH... Ou isso, sempre teve essa mesma prevalência na população, só que não era diagnosticado, igual você deu exemplo antigamente, né? Era um menino com dificuldade da sala, deixa ele no canto. Ou a gente tá tendo agora muito diagnóstico errado. Quais das três tu arrisca aí? Ô Yuri, posso acrescentar uma coisinha aí, já que é sobre diagnóstico? Eu queria perguntar sobre a causa, porque eu li que a causa é genética, e eu queria saber se realmente é isso mesmo. E a outra coisa é se a pessoa pode desenvolver depois na fase adulta, ou ela já nasce com aquilo e realmente não foi diagnosticada na infância. Vixe, segura essas 200 perguntas agora, Marília. Agora eu quero ver. Peraí, mas aí agora... Peraí. Vocês têm que... Agora a gente ferrou com ele agora. Como é que vocês perguntam pra pessoa que tem TDAH como um sintoma várias perguntas ao mesmo tempo e quer que ela responda todas elas? Peraí, eu tenho que fechar o olho, eu vou escrever. Peraí, qual que é? Tá, então eu vou começar da última, porque é a última que eu lembro. Tá bom. Aí você vai me perguntando sobre as outras. Ó, basicamente é o seguinte, a quantidade de diagnósticos de déficit de atenção que estão sendo emitidos hoje. A gente vive na psicologia várias ondas, assim, sabe? São ondas, assim, ondas interessantíssimas. A gente teve um momento de ondas de todo mundo era psicopata. Psicopata, você falando de que é psicopata, todo mundo é psicopata. Aí tinha uns podcasts aí, de um povo falando que era psicopata, blá, blá, todo mundo era psicopata. Aí agora a gente tá vivendo... Aí teve uma época também do TDAH, todo mundo tinha TDAH. Agora a gente tá vivendo a época do TOD, todo mundo tem transtorno opositor desafiador, todo mundo. Só que o que acontece? Não é que é todo mundo, é porque... E TEA também, agora é o TEA também, teve o TEA... Narcisismo então... também tem. Também, narcisismo. TEA é o quê? Transtorno do espectro autista. Então, e aí o que acontece? Vira uma coisa... que a própria psicologia, a própria psiquiatria, muitas vezes se embanana nessa história. E que eu, no meu entendimento, consigo dar hoje um valor muito grande para algo que eu nunca dei, mas que hoje eu... Nunca não, né? Até de uns tempos atrás eu não dava, porque eu achava que a métrica me irritava, né? Porque eu tinha um receio com a métrica e tal, e com o trabalho do neuropsicólogo, né? E eu passei a acionar a neuropsicologia para poder me ajudar muito nisso. Então, assim, depois da avaliação neuropsicológica e de profissionais capacitados, eu comecei a dar um valor muito grande na assertividade dos transtornos. É óbvio que também tem muita gente que enviesa também, né? Enviesa diagnóstico, sempre tem. Mas assim, quando você tem profissionais capacitados que consigam detectar diante de uma suspeita minha em consultório sobre o TDAH, assim, eu acho que é dever nosso, enquanto profissional da psicologia, encaminhar para um neuropsicólogo, porque o cara vai entender tudo de tudo que tem a ver com aquele transtorno. E ele vai conseguir identificar pelas métricas, por questionários, por todas as outras coisas, questões específicas que nós, enquanto
psicólogos clínicos, não temos esses instrumentos. O que eles vão usar? Eles vão usar instrumentos validados, com propostas de que aquilo que eles fazem vão ser muito contributivas para aquilo que a gente vai trabalhar na clínica. Então, o neuropsicólogo hoje, ele é o cara que vai gerenciar, ele vai identificar o transtorno e trazer no final para a gente as diretivas que a gente tem que tomar enquanto psicólogo a partir dali na psicoterapia cognitivo-comportamental, ou seja lá qual que é a psicoterapia que ele vai adequar, mas que seja científica, pelo amor de Deus. O conceito de Deus tem uma relação com cientificidade também complicada, mas enfim, a gente avança nessa história, porque é crença e é fé também. A gente vai entender que a partir do momento em que você tem um profissional bem qualificado, ele diagnostica bem os transtornos e as comorbidades que são delas. Porque o transtorno de déficit de atenção, ele pode ser um conceito, mas ele pode estar ali como a única coisa presente, mas ela pode ser também uma comorbidade, algo que vem junto, né, de outro transtorno, entendeu? Então, quando você começa a colocar a prevalência de um transtorno, você começa a esquecer que existem outros tantos transtornos que podem estar ficando para trás, porque você está olhando só um. Entendi. E aí, o que acontece? Existe uma prevalência muito grande de um entendimento, por quê? Primeiro que a gente tem aí, como a Daisy falou no podcast dela, um boom de massificação de informação de que é TDAH. Se você for parar para pensar, eu tendo TDAH não quer dizer que eu não tenha outro transtorno. Mas o sintoma que eu tenho é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você pode suspeitar que seu filho tem, mas você tem que buscar um profissional. Né? Assim, não tem como. Em adulto, você consegue identificar isso com uma avaliação mais detalhada do histórico escolar, do como que é o trabalho do cara, informação principalmente do parceiro, do amigo, com entrevistas mais detalhadas, assim, pra você fazer uma espécie de revisão histórica do sujeito. Mas é um conceito que eles devem estar presentes, a gente espera que devem estar presentes até antes dos 12 anos, assim, para que a gente consiga identificar que esse diagnóstico pode não ocorrer até na adolescência, mas isso, assim, o sujeito pode ter TDAH, mas assim, talvez ele não tenha consciência de que ele já tinha. Ele passou a ter, né, mediante a quantidade de informação que ele recebeu, e aí é o grande problema, porque aí ele vai tratar o TDAH dele, tomando psicoestimulante, sendo que muitas vezes ele pode ter um transtorno maior, né, um transtorno, por exemplo, de um transtorno bipolar, transtorno de humor, né, transtorno afetivo bipolar, né, a gente pode falar que hoje também, se você não souber medicar direito, se você for fazer, por exemplo, um estudo do Kurt Cobain, por exemplo, você vai identificar que ele foi diagnosticado com TDAH muito jovem. E ele não tinha TDAH. Ele tinha um transtorno de humor que, quando ele entrou em contato com o metilfenidato, as coisas, ao invés de melhorar, pioraram. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa supervalorização do TDAH, porque nem sempre ela é um curso normal de um processo do adoecimento. Ela está como um sintoma de um adoecimento. Também. Entendi. Entendeu? Entendi. É que a gente, às vezes, pensa, né? A gente tá acostumado. É muito difícil a gente imaginar doenças psiquiátricas, né? Porque elas têm todas essas relações que você fala, né? Quando a gente imagina em doença, quando a gente fala de doença, a gente fala, sei lá, o cara tá com diabetes, uma coisa pontual e específica, né? Sim. O cara tá com... E aí, quando a gente vai ver, né? Agora que você foi desenrolando esse fio, pô, né? Um sintoma de uma doença psiquiátrica pode ser um sinal, pode ser o mesmo de outra... E a gente pode estar dando o nome errado, né, também. Sim. E isso que a Daisy falou, em adultos, né, Daisy? Você perguntou quando é diagnosticado em adulto, então provavelmente ele já tinha isso desde a infância. Perguntou pra mim ou pra Daisy, agora eu não viajei. Pergunta que você fez, não foi, Daisy? Foi se é genético, tipo assim, a pessoa nasce com aquilo, ela desde que ela nasceu, mesmo não tendo sido diagnosticada na infância, ela já tinha. Ou se não, ela pode, em alguma fase na vida, desenvolver, que às vezes a pessoa tem um nível de desatenção, e eu acho que todo mundo tem algum nível de desatenção, né, na vida, e nem sempre ela vai ter o transtorno. Essa linha tênue, né, de tipo assim, eu também sou super distraída. Aí eu vejo, tem uma amiga minha que é médica, e ela postou sobre o TDAH, e aí todo mundo comenta, eu também tenho, sabe? Realmente é genético, o diagnóstico... Pois é, então se você for fazer um trabalho de linha histórica, assim, igual um estudo de pessoas que têm na família, aquelas pessoas que têm uma dificuldade de engajar em processos, por exemplo, pai e mãe, dificuldade de trabalho, dificuldade de começar uma coisa e terminar outra. Você está falando com essa pessoa, no meio do caminho ela te corta. Existem estudos que falam que a questão dos fatores genéticos representam
70-80% de qualquer probabilidade de uma pessoa desenvolver o TDAH. Mas assim, se você for parar para pensar, genes têm que ser associados, né? Então, a questão de variantes que afetam funcionamentos de dopamina, neurotransmissor, o dopamina a gente vai falar mais para frente, inclusive até a indicação de um livro legal aí, que é o Dopamination, que vale a pena ler, que é importante a gente pensar nisso aí. Então, assim, embora a gente entenda que, nesse caso, o TDAH tem um papel importante, que, né, a genética desenvolve um fator importante, ela não é a única causa. Aí a gente entra no outro problema, que é o problema que a gente vive hoje. Que, primeiro, há uns anos atrás, a gente não tinha a quantidade de estímulo que a gente tem. Mas a gente tinha questões que eram questões diferentes. Outra questão também que se é muito levantado é a questão da exposição de fatores tóxicos durante a gravidez. Álcool, drogas, enfim, crack, whatever. Então, assim, questão de baixo peso, bebês PIG, complicação de parto, tudo isso pode estar sendo associado, né? Tem sido associado a riscos do TDAH. Consumo de açúcar em excesso, tem de tudo hoje, entendeu? Idade dos pais? Ô, Deise, eu não, assim, sendo bem honesto pra você, assim, eu não tenho muita informação sobre idade dos pais, sabia? Eu acho que essa questão seja, pra mim, uma questão muito válida. Mas, assim, tá aí, talvez tenha que conversar com o neuropsicólogo pra ser mais um pouco profundo, né? A predisposição genética para o TDAH, isso é uma coisa que cada um de nós vai identificar ali, mas assim, é importante saber como é que é. Eu sempre pergunto assim, eu chego uma mãe no meu consultório que é muito, muito, muito fora da curva, assim, no sentido de acelerada demais, desfocada demais, e um pai segue uma linha mais tradicional e tem uma relação um pouco complicada com o casamento e tal, e tudo aqui, e não credibiliza muito o que a mulher fala e tal, muitas questões de machismo também, mas assim, eu vejo que esse menino às vezes herda, né? Pô, ele não consegue começar a fazer nada, e a mãe, nunca consigo trabalhar, e não sei o que, tal. Pode ser uma coisa, o pai também, idem, sabe? Então a gente percebe que existem questões, assim, que assim como você fala que existem questões hereditárias, né? A questão do alcoolismo também, a predisposição do alcoolismo de uma pessoa que é alcoólatra, de um filho de um pai alcoólatra, a questão também de outros transtornos, né? Como o transtorno afetivo bipolar, você tem também variações, né? Eu acredito que isso tem muita relação genética mesmo, né? Mas os fatores ambientais também carregam muito a importância dessa variedade de outros problemas, assim, sabe? Que a gente aprende comportamento também, né? Claro, com certeza. Bons e ruins, né? Você falou a questão para você ter ideia quando que a gente começou a falar sobre TDAH, na segunda metade do século XX. Então, assim, é uma coisa que relativamente a gente pode pensar que isso é recente, né? É ontem. Né? Na literatura científica é ontem, né? Pois é. Então, assim, e sempre com a ideia de crianças com problemas de controle de impulsos. Mas isso não quer dizer que uma criança que tenha transtorno de controle de impulso tenha classicamente um TDAH. Ele pode ter sintoma de TDAH, mas ele pode ter outro transtorno. Tem ideia, o déficit de atenção, a própria palavra déficit, né? Aquilo que tem um hábito, tem um déficit. Você começa a falar sobre isso a partir da década de 60, exatamente como eu comecei a falar, ligado diretamente à questão da falta de atenção e da relação na escola. O menino não para quieto, sobe da cadeira, chega o professor, grita, sai correndo, entendeu? Uhum. E em 68 a gente começa a ver a relação com a questão da hipercinética da infância, que é aquela coisa do menino não tá o tempo inteiro 220 volts. Né? Ô Marílio, né, você falou dessa questão da hipercinética e da infância. Na época da pandemia, a escola falava muito que as crianças deviam assistir a aula online do modo que elas queriam, né? Tipo assim, nós como pais, né, e professores, a gente pensa assim, não, o menino vai sentar na cadeira lá, ó, vai ficar com a postura bonitinha lá em frente ao computador, e a gente não via isso. A gente via os meninos de cabeça para baixo, assistindo televisão. Não só televisão, né, mas assistindo as aulas. Tem a ver com essa questão também? Assim, a gente tem que pensar vários fatores. Assim, quando a gente fala reação hipercinética da infância, isso era o que a gente falava inicialmente para determinar, o manual de diagnóstico falava para determinar a questão de TDAH. É um termo antigo, né?
E hoje é conhecido como TDAH, mas antigamente você tinha essa reação hipercinética da infância. E que tinha a questão que era colocado como a hiperatividade, né? Com mais do que a gente tinha esse diagnóstico. Então, quando você pega a criança, coloca ela dentro de uma sala de aula, ela tem zilhões de estímulos. Né? Então a gente está falando de uma situação, vamos falar de uma situação normal, entre aspas. Então você pega uma criança que está dentro de uma sala de aula, você pega uma criança da primeira carteira, ele está escutando atrás dele um tanto de gente falando, um tanto de menino prestando atenção, enfim, isso é um distrator. Mas é menos distratores para alguns do que sentar na última carteira. Então, se a gente for fazer uma análise histórica, né? Até eu e Deise, que a gente estudou junto, assim, a gente pode lembrar quem eram os meninos que sentavam atrás. Agora fala aí, a Deise era da turma do fundão, era da frente? A Deise nunca sentou atrás. Bom, pelo menos é o que eu lembro, né, Deise? Então, eu lembro, é engraçado, né, porque na escola eu tinha um perfil bem diferente, mas assim, eu mesmo não lembro, minha memória é bem ruim, mas na faculdade e qualquer curso que eu faço, eu sempre sento na frente. Eu acho que atrás você tem uma tendência mesmo a distrair mais e tal. Então, assim, eu percebo que por exemplo, eu era um cara que buscava a parte de trás. Eu era sugado pro fundo. É como se fosse uma espécie de imã. Eu entrava e já... eu ia pra trás, assim. Porque atrás, cara, atrás é a noite. Atrás é a noite é o lugar do TDA. Entendeu? O fundão da sala e a madrugada, o cara adora. Entendeu? Mas por quê? Primeiro que assim, se ele não exerce muita aquilo que ele pode fazer durante o dia, ele vai pra doente adentro. E aí com o uso de tela ele se estimula mais ainda. Então assim, e quem é que costuma ter muito comportamento assim? Né? Eu vejo dentro do consultório. Quem tem mais comportamento assim é adolescente. É claro que o meu recorte é esse, né? Então, tendência. Mas, por exemplo, quando eu começo a fazer uma análise desse conceito, né? Assim, de, TDAH. 1980. E aí, 1987. Eu já estava na escola há 7 anos. Quem é que ia parar para estudar um menino que não aprendia matemática num conceito que foi criado lá num DSM e que ninguém tinha acesso a essa quantidade de informação que tinha hoje, nem esse livro nem chegava aqui no Brasil direito, tinha um tanto de psicólogo enviesado com psicanálise e tal. Você acha mesmo que a gente ia ter isso? Então não ia ter. Mas basicamente o que eu quero dizer é que a gente consegue identificar na escola é o melhor lugar. E aí quando você vai para o conceito da pandemia, que a escola deixa de existir naquele clássico modelo, você coloca o menino de frente para uma tela, recebendo o estímulo de uma tela, mas ele não tá ali olhando, por exemplo, igual eu tô aqui fazendo um podcast, eu não tô parado fazendo, quer dizer, eu até tô tentando. Eu tô falando com vocês, e eu já desliguei meu Akinator, que eu tava brincando a respeito disso na conversa antes de começar, e assim, por quê? Porque eu sei que se eu começar a abrir outras telas, ou se o meu Instagram tiver em notificações, ou se o meu WhatsApp tiver eu não vou conseguir prestar atenção. Então, quando você pega, né, esse termo, que em 1980 ele é substituído, né, reação hipercinética da infância, substituído em 1980 por transtorno de déficit de atenção pelo DSM-3, então, né, na frente. Você pega lá também esse conceito, 1987, que era onde a gente estava estudando, ninguém falava disso, a gente não tinha acesso a tela, menos recurso que a gente tinha. Hoje, aí o conceito da escola clássica, hoje é aquele mesmo lugar. Não mudou muito em relação a 1987. A escola continua sendo em fileira. Os professores continuam dando aulas. E da mesma coisa, a questão do conteúdo prevalecente o tempo inteiro, fazendo quase ou nada reflexão intermatérias. E isso se aplica também à universidade. O conceito de a falta que muitas vezes nós professores... Eu não, né? Não sou, graças a Deus. Mas, né? Enfim, quem não graças a Deus porque é ruim, é porque eu não sei se eu conseguiria, né? Por própria incompetência mesmo de conseguir lidar com tantos TDAs, Hs dentro de salas, né? Ao mesmo tempo, apesar de lidar. Então, o que acontece? A gente pega essa educação tradicional e joga para dentro de uma pandemia que muda tudo. Muda um setup completamente diferente. Você volta o menino dentro de um quarto, sem perspectiva, sem jeito, com um tanto de coisa, às vezes com 2 ou 3 telas, cara.
Eu tenho pacientes meus que faziam 3 faculdades ao mesmo tempo. 3 faculdades ao mesmo tempo. Agora, me fala uma coisa. Pergunta se eles terminaram alguma delas até hoje. Né? Eu tenho pacientes meus de medicina que foram para o 7º período e não sabiam uma relação de simpático com parasimpático. Você tá entendendo o que é isso? É sinal de que você vai encontrar com um cara desse num plantão e você vai gelar a sua espinha. O cara vai te dar homeopatia. Se ele te der homeopatia, pressupõe que pelo menos ele tá estudando a homeopatia, né? Então, verdade. O problema todo é esse, né? E isso, assim, é uma gama não só de médicos, de psicólogos, de pessoas que... Cara, eu escutei de estudante de psicologia, Marília, eu estudo psicologia e eu até hoje não li um livro. Eu vou me formar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que cada vez mais pessoas que se atêm a tão pouco de informação não vão conseguir gerar conteúdos suficientes para ajudar pessoas que têm o mesmo transtorno. Bem, por quê? Porque viveram pela pandemia também. Porque foram agraciados ou amaldiçoados pela pandemia também. Porque muitos profissionais que estão saindo da faculdade hoje, eles estão saindo com parte dela feita dentro da pandemia. Com mega contextos. Sim. E agora a coisa vai ser muito pior. Com o advento da inteligência artificial mais popmente sendo feita e com os EADs, cara, o que vai sair de problema e o que vai sair de gente com déficit de aprendizagem de faculdade não tá no gibi. Não tem como, Deise, assim, a questão da aprendizagem na pandemia para a escola foi lamentável. Faculdade também, né, onde eu trabalho. Não, demais. Se você pegar, por exemplo, um teclado de um menino que passou a pandemia, é simples. Você quer saber o rastro do menino na pandemia, como é que ele passou a pandemia? Vai no teclado dele e vê o Alt-Tab dele. O Alt-Tab dele vai estar todo desgastado, porque ele ficava o tempo inteiro no Alt-Tab. Era Fortnite, aula online, Fortnite, aula online, tela desligada, Fortnite, tela online, tela desligada. Pô, esse é uma boa... Nossa, gente, minha cabeça. Todo mundo agora deve estar tentando olhar pro teclado pra ver se tá desgastado o Alt-Tab. Cara, meu Deus, o Alt-Tab, sabe? O Alt-Tab, pô, tudo bem, gente? Já tá lá no lobby do Fortnite. Gente, hoje a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniforme. O menino já tá lá dando tiro no amiguinho e construindo aquele castelo de madeira para poder pegar o pixel para acertar o menino. Então, assim, sabe, a galera jogando... E o Discord, cara, o Discord foi pra pandemia, assim, o boom do Discord. Você tinha salas da sala inteira no Discord, a sala inteira calada, mas no Discord todo mundo conversando. Pegando lá. Entendeu? Então, assim, você quer saber como que funcionava? Eu chegava pro meu paciente e falava assim, compartilha a tela pra mim aí. Aí o cara, mas eu compartilhar a tela com você por quê? Eu falei, eu tô querendo participar da sua vida, cara. O cara, tipo, parecia que ele tava tendo ele quase teve uma síncope cardíaca. Por quê? Porque ele não tava muitas vezes prestando atenção. Mas aí quando você pega um cara que coloca essa prática diferente, coisa que muitas vezes não consegue, porque também é muita gente, você não vai ter uma educação de qualidade. Não vem com esse papo de falar que houve alguma educação de qualidade no EAD não, que não teve. A gente fez o que tinha de fazer. E era o que era para ter. Então, assim, qualidade de consumo de estímulo, a chegada de determinado tipo de rede social, TBT. Ou na pandemia você não tinha o que fazer, né? Você tinha que ficar postando TBT. TBT da minha viagem em 1900 e sei lá quanto com a minha tia Zarica, né? Então, assim... E TBT de chinelo, TBT na cama, TBT... o que tinha, né? Então qual que é a perspectiva de um cara que desse, assim? A atenção dele ia pro jogo eletrônico. E aí todo mundo vinha em cima de mim. Maria, jogo eletrônico, não sei o quê. Eu falei, mas seu filho, se você tivesse na minha idade, na idade desse seu filho, na frente do computador, você ia fazer o quê? Você ia escrever um tratado? Não ia. Não é. Cara, o que a gente viveu, né? Pô. E a gente tá vivendo, na verdade. Tá vivendo a consequência, né, dessas doideiras aí. Você vai ver, por exemplo, o prejuízo que crianças... A gente vai conseguir identificar agora o prejuízo que crianças têm em cognição social, em leitura de expressão facial, de crianças hoje que cresceram de 2 até os 4 anos de idade, vivendo sobre máscara. Você consegue identificar o prejuízo que essas crianças vão ter? Elas vão conseguir fazer leitura de expressão facial. E aí? Algumas podem, mas não todas. Mas a Marília, eu li um artigo sobre isso, falando que os olhos são mais importantes e que a máscara, ela não prejudicou tanto assim. Inclusive, eu tenho até esse artigo, acho que eu até postei no Twitter, o Átila e a Marina até repostou,
Porque eu vi muito isso como uma forma de justificar o não uso, sabe? Ah, não, as crianças... Não, sem viés político, não, nenhum. Tem não. Eu não tô trazendo esse viés político, não. Tô falando uma questão muito, por exemplo, eu falo muito da experiência que eu tive com a minha filha. Meu passatempo da pandemia era ir à farmácia, trocar ideia com as farmacêuticas, escutar a música da farmácia, né? Era doido, a gente ia sábado à noite, eu ficava lá com as meninas trocando ideia e escutando música dos anos 80 e conversando sobre pandemia. Coisa que eu fazia. Era super divertido, eu fiquei amigo das farmacêuticas e tal, todo mundo era brother. O que acontece é que a Lara, por exemplo, a Lara depois que a gente tirou a máscara, ela teve um desenvolvimento, ela não olhava para as pessoas, ela não conseguia entender o que as pessoas falavam para ela, era a mesma coisa, entendeu? Assim, e ela virava as costas, depois que, claro, ela também foi crescendo, né? Ela não representava o sorriso. E com o passar do tempo, ela ria pra gente, porque a gente tava, né, dentro de casa e tal. Mas quando ela chegava perto dos outros, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Se a pessoa estava falando, se ela estava feliz ou triste. Pela entonação da voz, pode também, mas assim, pelo olhar também. Mas assim, a gente não pode gerar um conceito, Daisy, a respeito disso, porque a gente também está vivendo num tempo em que a gente está saindo disso. Então, assim, eu acho que a representação e o estudo que vai ser feito daqui a 10 anos... vai poder definir realmente o que a gente viveu. Não um estudo que foi feito num tempo tão curto igual a gente está vivendo. A gente ainda está vivendo isso. O Covid ainda tá aqui. Eu ouço às vezes relatos de pais, assim, que falam assim, cara, meu filho ficou, tipo, dos 2 aos 4 anos sem ter contato com outras crianças. Sim. Tinha criança de 2 anos que nasceu na pandemia que nunca tinha visto outra criança. E qual que é o prejuízo pra isso? Pois é, então assim, a minha filha, ela não podia chegar perto das crianças, ela não podia encostar nas crianças. Agora, se a gente pensar no importante, o papel de determinados neurotransmissores, a pessoa não encostava, ela não liberava, sabe, tipo, como é que a criança vai conseguir produzir reação química, uma reação química cerebral, e ela não tá ali encostando no outro, se ela não tá podendo encostar nas pessoas, exceto os pais. Então, assim, o calor da pele dos pais é diferente do calor da pele de uma outra criança, sabe? Então, assim, são conceitos. Então, assim, não me venha falar que não teve prejuízo. Eu acho que teve prejuízos, mas não só da máscara. Acho que foi um momento geral, né? Quantas pessoas aí, inclusive, vão continuar usando máscara, entendeu? E eu acho que cada um sabe de si. Porque essa questão da máscara para criança foi tão discutido, sabe? E aí a gente vê, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação, por exemplo, aos antivacinas, sabe? Porque eles acabam... Mas por incrível que pareça, é um combo, sabe? E aí vem a máscara, a vacina, entendeu? Mas é mais... Porque às vezes quando a gente vai falar sobre esse tema, as pessoas são muito literais, sabe? E aí acaba... tomando algumas conclusões que não é exatamente aquilo. Eu acho que o negócio da pandemia para as crianças foi um efeito geral de socialização com outras crianças, de ensino, de aprendizado, de escola, não só da máscara, sabe? Ela é só um dos elementos. Assim, porque olhar para máscara em termos questionar o uso dela ou não é anedótico, assim, né? Não dá nem para... É ridículo a gente dizer que uma pessoa não usa máscara, vai olhar pro viés muito mais político e tá, não uso máscara e tal. Pô, bem, então, se você não usa máscara, eu não vou ficar perto de você se você estiver gripado, entende? Entendeu? Se você tiver com algum tipo de coisa, assim. Mas no Japão isso acontece. Porque o japonês, ele cuida do outro, e isso, aquilo, aquilo outro. Cara, não sei, eu não tô na cabeça do japonês. Eu nunca conversei com o japonês pra me dizer se ele tá gripado e ele vai usar máscara porque ele tá preocupado com o amiguinho ou se ele tá preocupado com ele mesmo, não sei. Então, assim, o que eu quero dizer é que, independente do que aconteceu, o prejuízo que a gente tem, igual a Deise falou, foi sistêmico. Ele foi sistêmico. Sim. A relação que a gente tem dos pais dentro de casa, havia, né, no início, né, havia aquela coisa linda, maravilhosa. Porque as famílias agora, elas vão conviver melhor, né, porque elas vão ficar dentro de casa convivendo melhor. Balela! Que balela! Eu tinha pais, meus pacientes, que ficavam 14, 13 horas dentro de um quarto fechado, o menino no outro quarto fechado,
e sequer conversavam o dia inteiro, e o menino nem banho tomava porque ele não queria ir no banheiro, o pai nem do que papo foi esse? Não é o fato das pessoas estarem perto que faz elas ficar próximas. Inclusive aumentou o número de divórcio, eu acho, na pandemia. Mas né? é óbvio, velho. Óbvio, velho. Eu sou um divórcio da pandemia. Eu sou um remanescente disso aí. Ué. Mas isso é física, é um conceito físico. Dois corpos se atritando ao mesmo tempo vai dar o quê? Vai dar um Pokémon? Não vai dar um Pokémon. Se não der uma criança, não vai dar um Pokémon. Então, os filhos da pandemia não são só filhos da pandemia, são divórcios. Os divórcios são filhos da pandemia. Não dava, porque você brigava com a pessoa, você ia pra onde? Pra sala? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltando aí um pouco O tema. no TDAH, assim, que eu acho que é interessante pra audiência até, e eu também tenho essa curiosidade. O diagnóstico para TDAH, ele não é uma coisa simples no sentido de... Eu vejo às vezes pessoas, até pessoas que eu conheço, que assim... eu vi na internet um vídeo e eu tenho os mesmos sintomas que o cara falou da internet lá. Aí o cara vai procurar um psiquiatra, aí o cara faz uma entrevista de 20 minutos, diagnostica TDAH e o cara já sai com o remédio embaixo do braço. Uhum. Cara, eu acho isso, não sei, pela complexidade do que você explicou o que é, eu acho isso meio precipitado, não é? E perigoso até, né? O diagnóstico não dá pra fazer em 20 minutos numa conversa, né? Não dá. Bom, assim... A medicina, ela considera isso como algo viável, né? Agora, a medicina, os psiquiatras que trabalham comigo, eles não fecham um critério dessa maneira. Então, assim, é por isso que é importante a gente estar sempre cercado de profissionais que tenham qualificação. É claro que determinadas coisas são meio clássicas, assim. Você começa a pegar um menino que sequer consegue prestar atenção. Mas, por outro lado, por exemplo... Isso tem muita variabilidade. Então, é por isso que eu acho que é importante você pensar qual que é a variabilidade. Por exemplo, você chega dá um exemplo assim. Você pega uma pessoa que chega na consulta com um psiquiatra, relata um tanto de caso de problemas de desatenção durante a vida e tal, blá, blá, blá. E o psiquiatra vai lá e manda lá que ele tem TDAH, que ela tem TDAH. Sem perguntar pra ela se ela tem algum problema de tireoide. Ou se ela teve um problema de tireoide. Sim. Sequer pede o exame clínico. Isso me parece muito a história do cardiologista, que você chega lá e fala assim, meu pai tinha problema do coração, minha mãe também tinha. Ele fala assim, então só colesterol alto, toma atorvastatina. Aí você fala assim, peraí, você não vai pedir exame? Não precisa não, sua mãe e seu pai, não sei o que, tá bom. Então assim, e aí que entra a questão da importância das entrevistas detalhadas, assim. Se você não tiver entrevista detalhada, com histórico médico, com histórico familiar, se você teve um parente ou pessoa, se você não fizer um encontro, uma conversa com a escola, para ver como é que é esse menino desde então, esses critérios para fazer comparações é que são importantes para definir e para chegar numa conclusão. Isso porque também pegar os critérios diagnósticos do próprio DSM, que também são importantes. Se ele preencher ali os sintomas específicos, a gente consegue fazer isso. Mas quem que eu hoje, na ciência das minhas faculdades mentais, posso dizer, enquanto psicólogo, que eu não consigo, eu, Amarílio, assumindo, não consigo fazer um diagnóstico de TDAH sem o substrato da neuropsicologia. Não. Sim. Eu confio nos meus neuropsicólogos, nos meus médicos que trabalham comigo. Por quê? Porque esses eu sei que não vão sair de lá mandando um psicoestimulante. Eles vão discutir com a gente. E outra coisa, a avaliação neuropsicológica, ela demora para ela excluir possíveis causas, inclusive, por exemplo, essa questão da tireoide, problemas relacionados a sono, porque pessoas deprimidas, ansiosas, elas também têm problemas atencionais. Pessoas com transtorno de espectro autista, elas podem apresentar transtornos atencionais. O uso de substâncias em excesso também pode. Então, assim, se o cara chegar na sessão e falar assim, você tá bem? Tô. Você dorme? Durmo. Você tem diagnóstico de TDAH? Tenho. Quem te deu? O médico tal. Tá. Doutor, então tá bom. Não, eu vou te prescrever aqui, vou só revalidar sua receita. E aí? Vai falar o quê? Entendeu? Então, assim, o que a gente fala no esporte é a mesma coisa. Quando a gente vai falar mais pra frente disso. É autorrelato? Assim, não, eu não presto atenção no meu treino 10 vezes. Quando o meu professor fala, eu erro 3. E na escola eu tive problema. E eu fico muito excitado em determinado momento. Sou muito impulsivo.
beleza, filho, então você tem TDAH, vai praticar esporte e vai pra Olimpíada. Não é assim, entendeu? Não é autorrelato, tem que ser uma coisa consistente, né? Então acho que o diagnóstico não é 45 minutos dentro de uma sessão de plano de saúde que você vai sair de lá com um diagnóstico, não. Com o correto, pelo menos, né? Exatamente. Com o diagnóstico você até sai, né? Talvez você nem saia. Se o médico for bom, ele vai falar assim, não, você não tem nada. Né? Porque, por exemplo, é interessante, né? Você vai para fazer consulta com o médico especialista em TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista. Qual que é a chance de você não ter um ruído ali e sair de lá com TEA também? Ah, é verdade. Você vai com um cara que é especialista em TDAH. Qual que é a chance de você não sair de lá com um ruído de TDAH? Porque o ruído você tá sofrendo o tempo inteiro. Toda hora você tá ruindo. Tem esse viés também do especialista, né? É verdade, não nunca é? pensei nisso. E se o cara for religioso... Não, isso pois é, então assim, pra todo entendedor, né, um pingue é letra e aquele cara, né? Pra todo batedor de martelo, parafuso é prego, entendeu? Então assim, é perigoso. Então é que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? É por isso que eu gosto da neuropsicologia. A neuropsicologia, ela é isenta, entendeu? Eu acho que ela é uma das ciências novas aí do momento que me traz muita felicidade em estar perto dela. Ô Amarílio, o neuropsicólogo, ele é formado em quê? Ele é um psicólogo que faz uma pós-graduação em neuropsicologia e desenvolve trabalhos voltados a estudar os instrumentos que são instrumentos que vão validados, ou ele pode validar instrumentos, mediante também ao mestrado e tal, que podem ser utilizados para que ele aplique na prática clínica. Mas detalhe, a gente não... Eles, no caso, né? Porque eu também não tenho essa competência e não quero ter. Que eu falo que eu sou um psicólogo clínico clássico, assim, eu gosto daquilo que eu gosto para fazer aquilo que eu gosto, porque eu sei o que eu faço. E esse é o grande problema da nossa profissão, assim, né? Cada um quer entrar no lugar do outro e acaba ninguém fazendo nada, né? Então, o que eu quero dizer para você, assim, se ele é um neuropsicólogo, ele vai fazer especialização em neuropsicologia, vai fazer uso dos testes, vai se informar pra caramba, vai estudar pra caramba, vai entender as áreas do cérebro, como que elas funcionam claramente, vai utilizar os testes devidos, vai fazer os questionários e vai montar as avaliações de acordo com cada paciente. Isso é muito importante a gente deixar claro, porque muitas vezes a gente pega aí neuropsicólogos que não fazem aquele trabalho artesanal de construção de uma avaliação bem feita. Ele monta um padrãozinho ali e só vai. Por isso que eu te perguntei, sabe? Porque a gente vê muitas pessoas que se auto-intitulam, por exemplo, neuropsicólogo, mas eu acho que existe uma certa dificuldade do público em geral de identificar, poxa, essa pessoa realmente é um neuropsicólogo. Na minha área, por exemplo, eu vejo muito o termo psicopedagogia, né? Para quem é pedagogo. Sim. Sim. E muita gente se autodenominando psicopedagoga, psicopedagogo, mas quando você vai ver, a pessoa não tem aquela formação. Ele vai entrar no negócio, assim, né? Assim como coaching também, né? Se você vai coach, eu sou coach. Coach de quê? Coach de milagre, coach de qualquer coisa, sabe? Então, assim, esses autorrelatos, porque eu chego à conclusão hoje, assim, pra falar sobre TDAH, juntar tudo que a gente tá falando, assim, quando a gente fala de TDAH, de autodiagnóstico e tudo, e algoritmo e tudo mais, a gente tem que tentar entender uma coisa, que tá tudo por trás do storytelling, cara. É tudo como a gente conta a história. Se eu contar pra você a minha história de uma maneira cheia de emoção e tal, e você terminar aquela ali e você ficar tão afetado por aquilo, você vai falar assim, nossa, é isso aí. Você compra, né? O cara é demais. Porque o cara conta a história de joga com os meninos e tal, e não sei o que. Porra, é o storytelling. Sabe? Aí assim, eu chego porque aí eu chego já de cara, falo aqui, ó, eu não sei fazer diagnóstico de TDAH. Eu mando pro meu neuropsicólogo. Ah, mas por que você não sabe? Você não é psicólogo? Eu sou, mas não quer dizer que eu tenho que fazer tudo, não, hein? Meu ouvido vai dar uma ruída, assim. Eu chego, vejo um menino, aqui, falou, tem diagnóstico já? Tem, beleza. Quanto tempo tem? Ah, tem mais de ano. Beleza, refaço. Isso é questão de princípio meu, pô. Isso é básico, isso é propedêutica do trabalho meu. Funciona assim, de forma como eu vou trabalhar. Então, assim, se você pega um cara que já fala assim, não, esse menino é TDAH. Você é psicólogo, cara, o que você fez de teste? Não, eu pela visão ali, sabe, olha o perigo. Sabe, então assim, e aí o cara conta um storytelling, ele chega com storytelling
pro pai que vai comprar aquilo ali e a partir dali ele vai levar aquilo pro resto da vida. Eu tenho pacientes meus que tiveram um diagnóstico de deficiência intelectual. O neuropsicólogo sequer, o neurologista sequer teve a coragem de dizer pra mãe, que o filho dele tinha um diagnóstico de deficiência intelectual. Sabe o que ele fez? Ele virou e falou assim, eu tô te dando aqui o DSM, número aqui, papá. Você faz o seguinte, você conversa lá com o psicólogo que ele vai te explicar. Ah, nem deu. Nossa senhora. Põe só o número, né? Tá entendendo o que é isso? Aí você, tipo assim, ele passou a bola pra mim, eu virei e falei assim, e agora, José, como é que eu faço? E aí eu tive que explicar pra mãe uma coisa e eu bati na tecla. Aí eu virei e falei assim, aqui, mas não é não, tá? Refaz. Por quê? Porque da forma como ele colocou, ele fez... Agora, quanta gente sai do consultório de um médico... Pô, tem gente que fala de síndrome de Asperger, para falar de TEA até hoje, sendo que nem se fala mais nesse nome. Ou seja, o grau de formação desse sujeito hoje, para poder estar falando isso, é muito grave o que a gente está falando. A gente está tendo psiquiatras e psicólogos que estão sendo formados pelo YouTube. Isso é triste, sabe? O meu medo não é o do TDAH aumentar. O meu medo não é do TikTok. O meu medo é dessa quantidade de gente que está sendo formada por esse algoritmo e está replicando isso para o mundo e o mundo está comprando. Esse é que é o meu medo. Isso é verdade. Inclusive, até queria indicar aqui pros ouvintes, não sei se vocês ouviram, no podcast Ciência Suja, o episódio que saiu que chama Mentes Medicadas, um novo normal. Vou deixar no link aqui também, que cruza bastante com o que a gente tá falando. Sobre essa parada dos diagnósticos, né, do problema com os profissionais. É um episódio bem legal também. Então ficamos por aqui nessa parte 1, ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, pela Daisy Mota e pelo Amarildo Campos. A produção e a edição foi feita por mim, Yuri Motoyama e Fabiano Fonseca. As artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. A música de abertura é uma composição do meu amigo Anderson Botega. E as vozes da introdução são dos meus amigos queridos Diogo Bob e Marlo Sanuto. 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. E aí, se você gosta de ciência, tem que dar um pulinho lá, que tem muita coisa legal pra você ouvir. Fique bem, até a parte 2, que é o próximo episódio. E eu espero vocês lá semana que vem, hein? Esse mês tem episódio todas as semanas.